Através dessa mudança de comportamento, eu passei a me dizer palavras de empoderamento matinais. Que empoderamento matinais tem a ver com atração de riqueza? Muita coisa. A nossa mente, ela, por muitas vezes, ela vai tentar, de qualquer forma, te deixar frustrada, ou parada, ou com preguiça. Muitas coisas. Coisas que, se você só obedecer ali o que a sua cabeça está te falando, você, às vezes, vai se sentir uma merda, não vai melhorar, não vai progredir. E quando eu comecei a falar, assim, todos os dias, palavras de empoderamento, né, sobre mim, sobre a minha pessoa, sobre o que eu quero, sobre o que eu posso conseguir, né, antes mesmo de ir treinar, eu senti que a minha autoestima melhorou. E quando a nossa autoestima melhora, parece que tudo melhora. O seu desempenho profissional melhora, as suas relações interpessoais também melhoram. Outro comportamento que já tinha, perdi e agora estou pegando de volta, que é ler livros. Quando eu era adolescente, eu lia muito livros de não ficção e ficção também, mas amava histórias de Crepúsculo, esses livros de adolescente. Então eu lia, e depois quando comecei a trabalhar, né, fiquei adulta, eu meio que me desconectei dessa parte de mim. Eu não esqueci desse hábito, parei de ler. E chegou determinada hora, né, ano passado, que eu comecei a ter dificuldade de me expressar, eu tive dificuldade em ter clareza mental na hora de estar explicando algumas coisas às outras pessoas. Aí eu falei assim, caramba, falta de leitura. O meu repertório está muito fraco, eu preciso voltar a ler. E voltei a ler. E essa prática ela agrega em todos os sentidos, porque você consegue se comunicar melhor, você consegue ter mais clareza mental, o seu repertório fica mais rico na hora de você falar com alguém ou na hora de você se apresentar. Você tem histórias, você sabe de coisas que muitas pessoas ainda não sabem. Ler livro te faz você entrar em visões, em perspectivas diferentes de pessoas que já viveram coisas que você nunca nem pensou em viver. Então você você acessa essas mentes. Então é muito, muito bom. Esse hábito, ele tem me ajudado muito. Eu leio livros assim variados. Eu leio livros sobre finanças, livros de autoajuda, livros de riqueza, né? Livros de espiritualidade. E eu estou ali colecionando meus livros. Eu comprei até um iPad. Ah, ele aqui no meu... Comprei um iPad que aí eu vou comprando e vou lendo. Eu gosto de ler muito livro físico, eu curto. Mas eu vejo que o iPad é muita mão na roda nessas horas, gente. É muito legal. Você consegue ali ler vários livros e grifar e anotar, né? É bem legal. Tem umas ferramentas aqui que num livro comum não tem. E eu consigo ter assim acesso a vários livros assim de forma assim muito rápida. Eu sempre gostei de estudar. Fato. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de estudar. Eu lembro que na escola, eu sempre fui a aluna que tirava as notas mais altas. Eu sempre gostei de estudar. Acho que foi uma pressão da minha mãe que me agregou muito na minha vida. Então, tudo que eu falo hoje na internet, pode ter certeza que eu já estudei muito sobre isso. E eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar comportamento humano. Então, eu só meio que aprimorei o estudar. Esse é um hábito que eu sempre mantive, mas eu aprimorei. Eu sempre estudei, mas eu não anotava. Hoje em dia eu anoto aqui no iPad, ou às vezes num caderno, na nota do celular. Eu assisto vídeos específicos de coisas que eu quero aprender. Antes eu assistia muita coisa aleatória, né? Porque eu eu sou uma pessoa curiosa, mas agora eu determino os temas que eu preciso aprender. Então, esse comportamento eu já tive, mas eu só aprimorei ele. Outro comportamento que eu tenho agora, eu estava até falando aqui nos stories, que eu sou uma pessoa não muito sociável. Parece que eu sou sociável. A minha capa, assim, diz que eu sou uma pessoa muito sociável, mas eu gosto de ser mais reservada. Eu gosto de ficar no meu cantinho, eu gosto de sentar numa cadeira sozinha e fazer minhas coisas ali. Não gosto de aglomeração, não gosto de ter um ciclo de amizades assim gigantesco. É meu, isso é meu. Só que eu percebi que para muitas coisas na nossa vida,
A gente precisa fazer alianças. E eu comecei a estreitar laços com outras pessoas, sabe? Nessa ânsia minha de só trabalhar, eu só estava muito focada no trabalho. E esqueci das relações interpessoais. São muito ricas quando a gente escolhe amizades boas para a nossa vida, para o nosso ciclo social. E eu comecei a analisar isso, eu falei assim, não, eu vou estreitar, né, laço com outras pessoas. E a gente fez amizade, aí o Giovanni, a gente fez amizade com outros casais. E isso agregou muito, porque a gente, não é que a gente escolheu ter esses amigos, mas a gente deixou o laço se estreitar com pessoas que a gente viu que poderia agregar com a nossa vida. A gente não queria se estreitar laços com pessoas que poderiam, que são autodestrutivas, sabe? Porque isso pega. Então, a gente fez amizades e isso contribuiu muito com o nosso crescimento. A gente aprende muito com as outras pessoas e esse é um comportamento que eu com certeza indico para vocês. Se você é uma pessoa reservada, não muito sociável como eu e prefere ficar quietinho, dá uma chance para alguém para poder fazer amizade, para poder conversar, uma pessoa que também está sempre correndo atrás, que tem as metas ali parecidas com a sua, de estar sempre querendo mais, subir ao topo. Porque agrega, da mesma forma como uma amizade ruim, ela pode ser destrutiva para você, as amizades boas, benéficas, elas também vão te agregar demais. Um outro comportamento que eu tive é sobre abstrair negatividade. Quão negativa é a nossa vida, né? Tudo que a gente vê à nossa volta tem ali um teor negativo, porque parece que o ser humano ele é atraído pela negatividade. A audiência de um jornal ela vai ser 1000 vezes maior do que um canal educativo, por exemplo, que é alguma coisa que é para poder agregar. E o jornal ele sempre ganha. Se vocês já perceberam, o jornal ele foca mais em tragédia do que tudo, né? Eu sempre falo com a minha mãe, falo assim, mãe, para de ficar assistindo jornais, porque você se tornou uma pessoa com medo de tudo. Se a gente não responde o celular, sei lá, durante 40 minutos, a minha mãe já começa a se apavorar, porque ela acha que alguma coisa aconteceu. E a nossa cabeça, a nossa mente, ela tem um poder incrível de atrair. Não sei se vocês acreditam em lei da atração, mas eu acredito muito. E quando a gente foca muito, a gente consome muito conteúdos negativos, é isso que a sua mente vai te dar. E é isso que ela vai atrair, é isso que o universo vai te entregar, negatividade. Então, muita coisa eu cortei. Já tem alguns anos que eu parei de assistir jornais, os canais de notícias são bloqueados no meu celular, eu não deixo porque eu já vi o quão abalada emocionalmente eu fico quando eu assisto algumas notícias, né? Às vezes, do nada aqui, eu sou impactada. Às vezes eu entro no Twitter aqui e acabo sabendo de uma coisa que eu não queria saber, vendo algum vídeo, meio que dispara, né? O play já dá sozinho ali e você vê um vídeo às vezes sem querer. E às vezes eu ficava muito triste com algumas notícias e eu falei assim, não, eu não vou deixar isso ficar estragando meu dia, não. Às vezes eu acordava super pra cima e uma notícia acabava com o meu dia. Eu falei, não, então eu vou cortar isso. Então, jornal é uma coisa que eu não vejo. Eu assisto muito Netflix, Amazon, porque eu gosto muito de seriados, filmes. E até isso eu também tenho que ter um pouco de cuidado. Eu gostava muito de filmes de terror. Então, se eu estou falando sobre negatividade, sobre coisas ruins, o filme de terror tem, né, uma porção. E eu tento meio que cortar, diminuir muito a quantidade de filmes de terror que eu assistia. Eu não vou falar que eu zerei, porque eu gosto, mas eu diminui muito. E outro comportamento que com certeza me fez assim uma pessoa melhor no meu dia é ter horários. Ter disciplina com horários. Isso aí é uma coisa que eu venho trabalhando. Eu não sou expert em alta performance, não sou a pessoa mais disciplinada do mundo, não sou, estou longe disso, mas eu venho tentando melhorar isso, sabe? E todos esses hábitos que eu falei com vocês, todos eles, a maioria deles, têm horários. Eu ainda não consegui estabelecer um horário para acordar, porque eu percebo que eu sou uma pessoa bem diferente do Gilvan, por exemplo. Gilvan é uma pessoa matinal, eu sou uma pessoa noturna. Eu tenho mais ideias à noite. Eu tenho ideias de negócio à noite, a minha cabeça parece que vai de contra a evolução, porque dizem que o ser humano em si, ele depois de umas 4, 5 horas da tarde, ele começa a se programar para poder dormir. E eu sinto que é o contrário. No meu caso,
a minha cabeça ferve de ideias. Então eu não vou me colocar assim um horário de eu vou acordar às 5h50 da manhã, porque eu não sou essa pessoa. Então eu ainda estou tentando descobrir qual é o horário perfeito para mim poder acordar. Mas horários para ir treinar, horários para poder comer, assistir uma série, ler um livro, para orar, para tomar banho. Eu tento criar uma rotina, porque eu, Irlane, sem rotina, eu não produzo nada. Eu percebi que a rotina, ela tem um poder muito grande sobre mim. Eu consigo performar mais quando eu tenho uma rotina. Então, se você, acorda o dia, você não trabalha e fica fazendo coisas aleatórias, não tem rotina nenhuma, isso vai te prejudicar em alguma hora. Ainda mais se você está na internet e quer fazer dinheiro com o digital, da mesma forma como eu trabalho, isso vai te prejudicar de alguma forma. Então, tente criar uma rotina que esteja de acordo com a sua realidade. Não precisa fazer uma rotina parecida com a minha ou de outras pessoas. Você se conhece, conhece a sua vida, então você sabe o que é o melhor para você. Você só precisa fazer. Uma das coisas que eu sempre fiz, agora eu faço de forma mais, assim, estratégica, que é observar, analisar as coisas. Tudo que acontece à minha volta, agora eu fico parando para poder analisar. O Gilvan não sabe, mas tudo que ele faz, eu observo ele, eu estudo o comportamento dele, não só o dele, mas o meu, de outras pessoas. Eu tento entender o porquê ele falou isso, porquê ele fez aquilo. Eu estou observando mais as coisas e mais as pessoas, sabe? Eu não critico, não é sobre criticar, é mais sobre observar e analisar, para tentar entender. Eu gosto muito de compreender o comportamento humano. Eu acho que isso faz de mim uma pessoa melhor. Eu consigo, assim, compreender outras pessoas, mas eu preciso, antes disso, observar, analisar o porquê daquele comportamento. Eu sou uma pessoa muito, assim, mais calma. Eu acho que a Irlane, de 3 anos atrás, ela não compreendia muito bem as pessoas. Ela teria uma crítica, um julgamento, ela ia explodir, ela ia gritar, ela ia criticar. E a Irlane de hoje não, porque eu observo, eu adotei essa prática da observação e da análise. A última, que é esse comportamento, que é uma prática de se colocar à prova, de me colocar desafios. Por muito tempo eu fugi de um medo, que é o medo de palestrar, de falar para grandes plateias, né? Mas esse ano eu falei assim, Gilvan, para eu passar para o próximo nível, eu vou precisar falar em público. E talvez eu nem tenha medo, só que eu tenho medo, acho que de ter medo. Olha só que loucura, porque eu não me coloquei, quer dizer, eu já palestrei, eu fiquei com medo, mas eu fui super de boa. E às vezes eu deixo de aceitar, assim, oportunidades, porque eu tenho esse medo de não me sair bem, né, de críticas. E eu falei assim, não, eu vou me colocar à prova. E quando eu olho assim para trás, eu vejo que eu me coloquei à prova em várias situações, que quando eu passei ela, eu tive um salto. Então, esse ano eu também vou adotar a mesma técnica, que é sempre me colocar à prova, novos desafios. Eu falei assim, esse ano eu vou começar a palestrar. Mesmo com medo, eu vou. Eu não posso deixar isso me parar. Porque o que faz a gente ir para o próximo nível, com certeza, é aquilo que a gente tem mais medo. É aquilo que a gente deixa de fazer. E então, se você tem algum medo, se você está ali com um desafio na sua frente e você não sabe o que fazer, passa. Você vai passar para o próximo nível a partir disso aí. É isso que está impedindo, é esse medinho que está te impedindo de avançar. Então, foram as decisões que eu mantive ou amplifiquei ou adotei para atrair mais riqueza para a minha vida. E não só riqueza financeira, mas riqueza em todos os sentidos possíveis, tá?